Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um texto antigo que fica bem na encruzilhada entre história e profecia. Vamos dar uma olhada no capítulo 3 de Lucas, um relato que se baseia em fatos que a gente pode verificar para contar uma história com significado que atravessa o tempo. Bom, para começar, vamos com uma pergunta, quase um mistério. Por muitos e muitos anos, historiadores e céticos olhavam para uma das figuras mais importantes da história da crucificação e diziam: talvez ele nunca tenha existido. O nome dele? Pôncio Pilatos. E, para ser justo, essa dúvida tinha fundamento, sabe? Fora dos evangelhos e de alguns outros escritos da época, não existia nenhuma prova física, nenhuma inscrição em pedra, nada que dissesse Pôncio Pilatos, o homem que governou a Judéia, realmente esteve aqui. Para muita gente, ele era só um personagem criado para a história. Só que essa história toda teve uma reviravolta digna de filme no século XX. Uma descoberta arqueológica que, de repente, reescreveu o que a gente achava que sabia. Em 1961, uma equipe de arqueólogos estava escavando um antigo teatro romano em Cesareia, lá em Israel, e encontrou esta pedra. E a inscrição era clara, sem margem para erro. Gravado ali no calcário estava o nome e o cargo: Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia. A prova física, a peça que faltava no quebra-cabeça, finalmente tinha aparecido. E olha que interessante o que isso significa. A pedra de Pilatos não só provou que ele existiu, mas, de quebra, deu um selo de credibilidade para o autor que a gente está analisando hoje, Lucas, que colocou a sua narrativa bem no meio do governo de Pilatos, mostrou que ele não estava inventando, ele era um historiador muito, muito preciso. E essa precisão do Lucas fica óbvia no jeito que ele começa o capítulo. Ele não inicia com "era uma vez", nada disso. A estrutura é quase como a de um relatório oficial, cheio de nomes, datas, cargos, coisas que qualquer um na época poderia checar. Lucas nos dá a coordenada exata no tempo. Ele diz que tudo começou no 15º ano do reinado de Tibério César. Bom, a história nos conta que Tibério virou imperador no ano 14 depois de Cristo. Fazendo as contas, isso nos joga lá para o ano 29. É uma datação com uma especificidade impressionante. E ele não para por aí, não. Ele lista a estrutura de poder completa da região. Pilatos na Judéia, Herodes na Galileia e até um governante menos conhecido, Lisânias, em Abilene. O mais fascinante é que a existência de todos eles já foi confirmada por moedas, por outras inscrições, por vários registros históricos. E agora o cenário muda de forma drástica. A gente sai dos palácios, deixa essa estrutura de poder de lado e vai para o deserto da Judéia. É lá que uma figura completamente diferente vai aparecer. O que Lucas faz aqui é criar um contraste muito forte. De um lado, você tem o poder imperial de Roma, a opulência, os impostos. Do outro, lá no meio do nada, no deserto, surge João Batista, com uma mensagem dura, uma mensagem de arrependimento. Ele representa uma autoridade que claramente não vem de Roma, vem de outro lugar. A mensagem central de João era o batismo. E, de novo, a arqueologia nos dá um contexto incrível. Bem perto de onde João pregava, em um lugar chamado Qumran, foram encontrados vários mikvaot. Eram banhos rituais que os judeus usavam para purificação. Ou seja, a ideia de mergulhar na água já era bem familiar para eles. Mas aqui está o pulo do gato. João pegou esse ritual conhecido e deu a ele um significado radicalmente novo. Não era mais sobre uma limpeza cerimonial por fora. Era um chamado para uma mudança profunda por dentro, um arrependimento de verdade. E ele exigia isso de todo mundo, sem exceção. E é nesse exato contexto que a figura central de toda a narrativa entra em cena, mergulhando na água e criando o ponto mais alto, o clímax teológico de todo o capítulo. O batismo de Jesus é apresentado como um momento de pura revelação divina. O texto descreve uma cena extraordinária, onde as três facetas de Deus, a Trindade, se manifestam ao mesmo tempo. O Filho ali na água, o Espírito descendo como uma pomba e a voz do Pai, vinda do céu, aprovando tudo. Aí surge aquela pergunta, né? Se Jesus era sem pecado, por que ele precisaria de um batismo de arrependimento? A explicação que o texto dá é que não se tratava de uma necessidade pessoal dele. Era um ato de identificação. Era para cumprir toda a justiça, ou seja, se alinhar completamente com a condição humana que ele veio salvar. E depois desse evento gigantesco, Lucas faz algo bem
único. Ele encerra o capítulo com uma genealogia, uma lista de nomes, mas é uma genealogia com uma mensagem muito específica e, principalmente, universal. Mas antes de olhar essa genealogia, a gente precisa entender o peso de um número: 400. O que será que esse número significa nessa história? Esse é o tempo estimado do chamado silêncio de Deus. Por mais ou menos 400 anos, desde o último profeta do Antigo Testamento, Malaquias, não tinha surgido uma nova palavra profética em Israel. A voz de João Batista, gritando no deserto, não era só mais uma voz. Ela estava quebrando um silêncio de séculos. E isso nos leva de volta para a genealogia de Lucas. Diferente de Mateus, que traça a linhagem de Jesus até Abraão, para provar a um público judeu que ele era o herdeiro do trono de Davi, Lucas faz outra coisa. Ele vai mais para trás, muito mais. Ele traça a linhagem de Jesus até Adão, o primeiro ser humano. E ao fazer isso, a mensagem de Lucas se torna radicalmente inclusiva. Ele está basicamente dizendo que Jesus não veio para uma única nação. Ao conectar Jesus a Adão, Lucas o apresenta como salvador de toda a raça humana. A salvação não era um privilégio nacional, mas um presente para todo mundo. E assim, o capítulo 3 de Lucas nos deixa com uma reflexão muito poderosa. Ele começa com história que a gente pode verificar, com nomes que a arqueologia confirma, e termina com uma teologia que abraça o mundo todo. Isso nos leva a pensar o que muda na perspectiva de alguém quando a fé não está flutuando no vazio, mas está ancorada em eventos e pessoas que realmente existiram na história.